Space. Os enigmas do universo com a Agência Espacial Europeia. Aeroporto de Katowice, Polónia. Um falcão caça os pássaros para a segurança dos aviões. Um pequeno bimotor prepara-se para aterrar. Além da tripulação, um técnico verifica os parâmetros, uma vez que a aeronave utiliza o EGNOS, um novo sistema de aproximação por satélite. O piloto segue com atenção as informações de posição, rota e altitude que o sistema lhe dá. Pode aterrar com toda a segurança, tanto de dia como de noite. O sistema está a bordo do avião. O aeroporto não necessita de um equipamento adicional. Uma aproximação de precisão feita com a ajuda do satélite melhora definitivamente o cumprimento da segurança aérea, especialmente para os aeroportos que utilizam sistemas de aproximação pouco precisos. Estes novos sistemas vão beneficiar a aviação geral e a aviação executiva. Aeroportos seguros vão aumentar o desenvolvimento das regiões onde estão localizados. Para melhor conhecer o sistema EGNOS, seguimos em direção a Noordweg, nos Países Baixos, ao ESTEC, Centro Europeu de Pesquisa e Tecnologia Espacial, da ESA. Javier Benedicto é o chefe do projeto Galileu, o sistema de navegação por satélite que a Agência Espacial Europeia está a desenvolver para a União Europeia. Ele foi igualmente o chefe do projeto EGNOS, também desenvolvido pela ESA. Com o EGNOS, estamos a aumentar a precisão do GPS e a alcançar precisões que são melhores do que 1 metro nos domínios horizontal e vertical. Mas estamos também a caracterizar a integridade do sistema GPS. A integridade do GPS significa a fiabilidade do GPS. O GPS, tal como nós o utilizamos, é relativamente preciso, mas isso não é suficiente para algumas aplicações mais delicadas por questões de segurança. O sinal é como que filtrado por estações terrestres que comparam o erro das posições exatas com aquelas fornecidas pelos satélites GPS. As correções são depois enviadas para um satélite geoestacionário que reenvia o sinal corrigido para a Terra. O sinal é então captado gratuitamente pelos receptores que estão equipados com um detector EGNOS. A partir de março de 2011, o EGNOS foi validado para a orientação dos aviões nos aeroportos europeus que não têm os sistemas de aproximação de precisão disponíveis. A utilização do EGNOS não é apenas vantajosa em termos de segurança. Num período de 20 anos, espera-se um retorno financeiro de cerca de 2 mil milhões de euros. Onde está o retorno? Está, de facto, no desempenho e nas melhores operações efetuadas pela aeronave. A dada altura, a aeronave tem de decidir se tem contacto visual com o aeródromo e se vai ou não aterrar. Se pudermos alterar isto graças a uma melhor precisão da posição atual e a um aumento da margem de segurança, então há menos possibilidades de atrasos, de desvios por não se poder aterrar no aeroporto de destino e menos possibilidades de cancelamentos de voos devido às más condições meteorológicas. Foi no âmbito dos Aero Days 2011 de Madrid que a União Europeia apresentou o sistema EGNOS através da GSA, Autoridade Supervisora do Galileu. A GSA foi criada por Bruxelas para gerir os sistemas de navegação por satélite. Agora constatamos que muitas outras comunidades estão também a beneficiar deste sistema de correção e pedimos à GSA alguns estudos sobre outras comunidades de utilizadores, como a agricultura, a cartografia, e parece que 60% dos tratores guiados por satélite já estão a usar o EGNOS atualmente. Há 2 anos, o sistema EGNOS foi validado para as aplicações ditas não críticas. A agricultura de precisão é uma delas. A qualidade
qualidade do sinal permite programar quase cirurgicamente as operações de lavoura ou ainda regular a aplicação racional de inseticidas para reduzi-la ao mínimo possível. Para descobrir uma outra aplicação tornada possível graças ao EGNOS, apanhamos a estrada para o sul de França. Em Grenade, uma pequena cidade perto de Toulouse, uma mulher com uma redução considerável da capacidade visual desloca-se graças às indicações que lhe são dadas pelo dispositivo móvel. Utiliza o sistema Pernas VIP, especialmente concebido para os deficientes visuais. Donc ici, j'ai le module qui contient les capteurs. Aqui tenho o dispositivo que contém os sensores de movimentos da deficiente visual e aqui temos o dispositivo que contém o receptor de GPS. Ambos recebem as correções EGNOS em tempo real e os nossos algoritmos combinam os dados dos sensores, os dados GPS e as correções EGNOS para obter uma melhor posição. Como pretende ir ao banco, a deficiente visual pediu para que o itinerário até à instituição fosse inserido no sistema. As indicações e os obstáculos do percurso vão-lhe sendo dados em função do seu posicionamento exato. Estou a comparar 3 curvas. Uma curva em azul, que representa o itinerário teórico que o utilizador deve seguir. A verde tenho a curva da posição, calculada pelo GPS, e a vermelho tenho a curva melhorada pelo EGNOS e pelos nossos sensores. No centro de controle, uma operadora sabe a cada momento qual é a posição da deficiente visual e as duas podem entrar em contacto através de uma linha móvel. Se a utilizadora quiser mudar de itinerário, basta efetuar uma chamada telefónica. Angel, bom dia. O que posso fazer para vos ajudar? Eu queria ir à padaria mais próxima, mas não gravei o itinerário. Pode ajudar-me? Vejo que está na rua Castelbajac, que a padaria mais próxima está na rua Gambetta. Reenvio-vos o itinerário. Adeus. Obrigada, adeus. O percurso é reprogramado e as novas instruções são enviadas à utilizadora. O EGNOS pretende melhorar o americano GPS, mas a Europa também decidiu ter o seu próprio sistema, chamado Galileu. Portanto, com o Galileu vamos ter um sistema mundial de navegação por satélite que vai cumprir os objetivos da Europa, mas que também vai servir os cidadãos em todo o mundo. No final de 2011, os 2 primeiros satélites Galileu vão ser colocados em órbita pelo primeiro Soyuz, a ser lançado a partir do Porto Espacial da Europa, na Guiana Francesa. Os lançamentos vão suceder-se até que a constelação Galileu esteja plenamente operacional, com 30 satélites em órbita terrestre a 23.000 km de altitude. Implementamos uma zona de testes na Alemanha que vai ser usada para testar e desenvolver as aplicações do Galileu. Nos Alpes bávaros, a região de Berchtesgaden oferece, a partir de agora, todas as condições para simular a constelação Galileu. Uma bacia rodeada de montanhas altas, onde alguns picos estão equipados com estações de emissão de sinais. Günther Heinrichs é o chefe do projeto GATE, nome de batismo da simulação. Em meia hora, o teleférico leva-o até ao topo de Benner, a cerca de 2.000 metros de altitude, onde se encontra uma das estações emissoras de sinais, Galileu. Dentro da zona GATE, estamos a transmitir sinais Galileu verdadeiros, usando 8 destas estações transmissoras. Estamos a transmitir os sinais para o Vale para testar os equipamentos e receptores Galileu. Os sinais que estamos a transmitir são exatamente os mesmos que virão depois dos verdadeiros satélites Galileu. As 8 estações GATE são uma espécie de satélites Galileu virtuais. No futuro, um utilizador Galileu vai receber em simultâneo os sinais de um mesmo número de satélites. Para testar e controlar o conjunto, um veículo teste percorre de forma regular os 65 km² do polígono da experiência.
A vermelho temos a posição do GPS e a cruz azul é a posição do Galileu. Agora estamos a operar o modo de satélite Galileu virtual. Gate Galileo Virtual Satellite Mode, which is simulating a Galileo constellation within. Agora podemos ver que os satélites simulados têm as elevações e os azimutes de um sistema real de satélites em órbita. É neste local magnífico que se prepara o futuro. É um cenário de ensaio fora de um laboratório onde já podemos hoje realizar testes verdadeiros com os equipamentos dos receptores e dos utilizadores, sem ter de esperar que todos os satélites Galileu estejam no espaço. A navegação por satélite tornou-se uma ferramenta muito importante para muitas atividades financeira e economicamente, mas também para o desenvolvimento social na União Europeia. Portanto, chegamos à conclusão que precisamos de dominar a tecnologia e ter o nosso próprio sistema que podemos controlar, para o qual podemos definir os serviços que vai providenciar e que podemos evoluir no futuro. Apesar dos Estados Unidos, China, Japão e Rússia estarem a desenvolver os seus sistemas, é muito importante para a Europa ter o seu e não depender mais do GPS. Quando a constelação Galileu estiver pronta, a ESA vai passar a gestão operacional do conjunto à Comissão Europeia, como aconteceu com o EGNOS.